Boa noite, seja bem-vindo ao Versão Cristã, um programa que trata dos temas da realidade sobre uma cosmovisão bíblica cristã. E essa noite nós estamos aqui com o pastor Sérgio Coutinho, um engenheiro, um pastor, casado, pai de um casal de engenheiros também, não é? E que está trazendo aqui para Belém um curso, Fazendo Negócios à Maneira de Deus. E a gente vai iniciar com o Boa Noite do Sérgio Coutinho, já fazendo uma pergunta para ele. Como é que um engenheiro se torna um pastor, Sérgio? Boa noite, Daniel. Boa noite a todos. É uma grande honra estar aqui com os irmãos. E, Daniel, na realidade, de ateu eu virei espírita e minha vida não estava muito boa. E eu recebi na minha casa, na época, um pastor que eu havia conhecido numa viagem. Nós havíamos discutido bastante, né? Eu defendendo que todos os caminhos levavam a Deus e ele falando que o caminho era a vida, que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. E eu recebi na minha casa, durante o jantar, esse pastor começou a se sentir muito mal, transpirar, me perguntou se eu podia orar, eu falei, claro. E ele então orou pela minha casa e depois eu morava com uma moça que eu acabei não me casando com ela. E nessa noite ele me orou por essa moça, ela foi curada de uma doença. E eu, surpreso, porque eu estava acostumado, eu de ateu eu virei espírita, porque no espiritismo eu tinha conhecido o poder. E eu achei que ali Deus estava, que era aquele poder era de Deus. Então, ele me vendo surpreso com aquilo que tinha acontecido com ela, ele me perguntou se eu aceitava Jesus. Eu prontamente falei, aceito, porque eu tinha visto mais poder nele do que no Pai de Santo que eu frequentava. Então, eu aceitei Jesus, ele foi embora, mas no dia seguinte, Daniel, eu tive uma conversa assim, sozinho com Jesus. Eu falei, Jesus, se verdadeiramente você existe, eu quero te conhecer. E depois disso, na época eu estudava tentando entender o sucesso do Japão, eu estudava as técnicas de administração usadas no Japão, e eu perguntei a esse pastor que ele já tinha me mandado cartas, Bíblia, e eu não tinha nem aberto. Mas aí eu passei a ter um desejo de conhecer a Deus. E eu perguntei, por onde eu começo a ler? Ele me recomendou começar pelo livro de João, Evangelho de João. E eu fui lendo, cada manhã eu li um pouquinho, e era um sábado, quando cheguei no capítulo 12, versículo 24, que eu li: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dará muitos frutos. Nesse momento eu falei, não entendo. E imediatamente eu fui tomado pelo Espírito Santo, e eu fui levado à minha infância, que eu plantava milho junto com meu pai e os empregados dele. E naquela época não era maquinário, era manual o plantio. E meu pai fazia a cova, e as crianças e mulheres iam atrás, eu ia atrás das covas da carreira do meu pai. Eu ia jogando as sementes e enterrando. Quando começava a brotar, isso tudo o Espírito me levou a essa experiência que eu não me lembrava mais. Quando começava a brotar o milho, eu pegava um graveto e observava o que havia debaixo da terra. E aquele grão que tinha brotado, ele não era mais um grão, ele estava todo torcido e já não era mais um grão. E os grãos que continuavam, grãos amarelinhos, passava alguns dias, eu voltava, olhava e já não existiam mais. Uma galinha, uma formiga tinham comido. A seguir eu fui levado, como eu estudava tentando entender das técnicas japonesas, eu fui levado a uma frente de um galpão, onde se encontra um diretor e um colaborador,
E eles se cumprimentam e o diretor pergunta àquele colaborador como vai sua esposa, seus filhos, e o colaborador diz que vão bem e o chama, mostra assim, na direção de uma máquina que ele trabalhava, que ele estava com problema e chama esse diretor para ir junto. A seguir me vem uma visão de uma empresa muito parecida que eu trabalhava, uma multinacional americana, em que tinham dois chefes gerentes trabalhando lado a lado em salas com uma divisória, e eram divisórias de vidro, então eu podia ver o que estava acontecendo. E um deles fazia uma cotação de um material de construção para uma casa que ele estava construindo, e o outro fazia o preenchimento de um bolo de loteria esportiva, porque o sonho dele era ganhar na loteria e nunca mais aparecer ali. Então me vem uma pergunta: como pode essa segunda empresa competir com a primeira? O que nós tínhamos na segunda empresa? Dois gerentes pensando na satisfação dos seus sonhos pessoais. E na primeira empresa, o que nós tínhamos? Nós tínhamos um diretor preocupado com recursos humanos e o recurso humano preocupado com a produção. A seguir, eu tive uma visão de um casal numa sala discutindo asperamente. E um casal de criancinhas no canto da sala, assim, olhando, assustados. E novamente uma pergunta: como pode essa família prosperar? E aí, quando eu voltei a mim, Daniel, eu só pude dizer: esse é o livro mais inteligente que eu já li na minha vida. Eu entendi a vida. E a partir daí, foi a experiência da minha conversão. A minha vida em 2 anos mudou completamente. Eu fui posto logo à prova, né? A pessoa com quem eu morava disse que eu tinha que escolher entre ela e a igreja, apesar de eu ter me convertido com o milagre que eu vi na vida dela. E eu falei: você está me pedindo para escolher entre você e Deus. Por quê? Eu não sei como eu falei isso, Daniel. Porque, na realidade, nós sabemos que nós somos a igreja, o corpo de Cristo. Então, quando alguém nos fala para escolher entre alguma coisa e a igreja, está nos falando para escolher entre essa coisa e Deus. Porque a igreja é o corpo de Cristo. E assim, Daniel, eu comecei com essa experiência muito forte, muito marcante. Logo eu comecei a sentir muito o desejo de... Eu falava de Jesus, eu falava dessa experiência na fila da padaria, na fila do banco, em todo lugar, e logo então perceberam esse meu entusiasmo por Jesus e me convidaram para ministrar, para liderar, e assim eu me tornei um pastor. Muito bem, que testemunho, hein? Que testemunho. E Sérgio, dessa conversão, dessa coisa tão maravilhosa que é, e sempre a gente fica tocado quando a gente escuta os testemunhos das pessoas de como é que Deus trabalha na vida delas, né? E aí, de pastor, você provavelmente deve ter passado por alguma congregação, deve ter assumido algum grupo, e hoje você está aqui com a gente trazendo esse curso Negócios à Maneira de Deus. Fala um pouco desse curso para a gente, Sérgio. Bom, o Senhor começou a trabalhar na minha vida e imediatamente eu recebi um convite milagroso, porque eu era um chefe de seção numa empresa multinacional, mas acima de mim tinha gerente, diretor, tinha presidente. E eu recebi um convite de uma das maiores empresas na época do Brasil, a Escavagina, para ser o CEO de uma empresa de consultoria. Eu aceitei o convite e comecei a desenvolver o negócio, e com isso eu tive a oportunidade para trabalhar para 26 empresas. E eu comecei a perceber, todos os problemas técnicos dessas empresas, eu levei soluções, acompanhei a implantação das soluções, mas tinha um problema que eu não conseguia resolver, que era o problema de ego, problema de orgulho, vaidade entre os acionistas, sócios, que normalmente resultavam em divisão, conflitos, e eu não conseguia, falava de Jesus, eu orava, mas não conseguia resolver. Então eu pensei, eu preciso escrever um livro, eu preciso fazer um curso
como administrar a maneira de Jesus. E em 2004, então chega às minhas mãos um livro que era, em inglês, Doing Business God's Way, ou Fazendo Negócio à Maneira de Deus. Eu tive muita dificuldade de chegar ao capítulo 5 desse livro. Mas quando eu cheguei ao capítulo 5, o capítulo 5 era exatamente o que eu queria escrever. E aí eu voltei, reli o livro várias vezes e entendi que o autor, o economista Dennis Peacock, havia escrito um manual para um empreendedor, para qualquer um que estivesse no mercado de trabalho. E então eu me entusiasmei, eu propus a tradução desse livro. Eu depois descobri que ele tinha um curso sobre uma escola para pessoas que estavam no mercado. E então eu traduzi esse curso, e esse curso se chama Fazendo Negócio à Maneira de Deus. É uma escola que nós chamamos de Escola de Negócio, que tem esse curso dentro. E por que fazer negócio à maneira de Deus? Deus, ele criou a família, ele nos criou, ele criou o trabalho. E tudo que Deus cria precisa ser, para nós termos sucesso ao administrar, precisa ser feito de acordo com o manual do fabricante, do criador. Se você, Daniel, você cria um produto e alguém vai usar esse produto em desacordo com as especificações que você criou, né? O que vai acontecer? Você vai danificar, não vai ter os resultados que o seu produto foi projetado para dar. E a mesma coisa é com a nossa vida, com a nossa família, com os nossos negócios, com o nosso ministério. Nós precisamos aprender a administrá-lo de acordo com o nosso Criador, de acordo com os princípios e valores, com as especificações, que são as especificações do nosso Deus Pai Criador. Esse curso, Sérgio, você já tem ministrado e trabalhando com ele já há quanto tempo? Nós começamos em 2014 ministrando para os membros da igreja usando a metodologia americana, que é do autoaprendizado. Chegou em 2018, nós já estávamos ministrando para membros de outras denominações, líderes, e nós observamos que os alunos eles não chegavam preparados para os debates que eram quinzenais. Então eu decidi começar a ministrar aulas, preparei slides e ministrar aulas, e nós tínhamos 2 tempos. O primeiro tempo, que era essa ministração do conteúdo, que eles deveriam ter estudado em casa, e o segundo tempo, um tempo de debate. Com a pandemia, em 2020, nós passamos a ministrar essas aulas online, e em 2021 nós desenvolvemos a parceria com a Unilivre Transforma, e aí nós estamos aqui hoje. Ok. Essa dificuldade que você identificou em ministrar com a metodologia americana, qual foi essa dificuldade assim que se pareceu mais latente em relação ao público brasileiro? Na metodologia original americana, você recebe o material, por exemplo, o módulo 1 é o livro, Fazendo Negócio à Maneira de Deus, o módulo 2 é apostilas, áudios, o segundo ano é apostila, áudio, e você tem que, por exemplo, esse livro lê 2, 3 vezes, você tem as apostilas, você tem que fazer todos os exercícios, você tem que ouvir os áudios 2, 3 vezes, e na nossa cultura isso não acontecia. As pessoas às vezes liam uma vez, ou ouvia os áudios uma vez. Isso não é suficiente, porque nós estamos falando de transformação, de tirar aquilo que não pertence, que está na nossa mente, que nós absorvemos do sistema do mundo, e colocar princípios e valores do reino de Deus, para a partir daí pensar e agir naturalmente de acordo com esses princípios. E então nós desenvolvemos aqui no Brasil uma metodologia que você passa isso com exemplos tal, de tal forma a ir formando uma cosmovisão na mente do aluno. Ou seja, a gente precisa desaprender aquilo que aprendeu para poder ter condições de assimilar a nova proposta que está sendo colocada através do livro
do tênis e, a partir daí sim, começar esse processo de transformação proposto pelo livro. Esse é o grande desafio, a desprogramação do cristão. E esse é um trabalho árduo e duro, porque Satanás ele usa a TV, ele usa a literatura, ele usa a educação, desde criança, para formar, para nos dar uma cosmovisão do sistema dele. E nós, cristãos, não temos esse mesmo trabalho de passar uma cosmovisão bíblica para o cristão. Então nós temos um título de cristão, de crentes, conhecemos bem os princípios morais, que não podemos beber, não podemos fumar, não podemos adulterar, mas estamos limitados a isso e durante a semana, de segunda a domingo, até a nova reunião, vivemos uma vida segundo a cosmovisão do sistema do mundo e não bíblica. E por isso que os cristãos têm tanta dificuldade de administrar sua vida pessoal, sua família, o relacionamento com a sua esposa, com seus filhos e a sua vida profissional e os negócios principalmente. Muito bem. Você está assistindo Versão Cristã, estamos falando hoje sobre como fazer negócios à maneira de Deus com o pastor, conferencista, palestrante Sérgio Coutinho. Vamos fazer um intervalo agora, não mude de canal, fique com a gente, está só começando. Você que é empresário, empreendedor, precisa assistir este programa. A Calman Brasil Calibração e Manutenção é uma empresa com excelência em calibração, manutenção e testes em instrumentos de medição, equipamentos e mangueiras. A calibração dos equipamentos é atividade vital e deve ser realizada frequentemente. E a Calman é o lugar ideal. Possui certificação ISO 9001, tem laboratórios equipados com padrões modernos. Nossos técnicos são qualificados e possuem o treinamento e o equipamento necessários para oferecer teste e calibração de qualidade. Calman Brasil, calibração e manutenção do jeito certo. A Ótica Visão Saúde oferece para sua família a melhor experiência no segmento óptico. Nossas armações são atualizadas semanalmente e nosso portfólio conta com acessórios, óculos solares, lentes de contato, além de todos os produtos varejista ópticos. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 18 vezes e planos com até 50% de desconto. Venha e fale com um dos nossos consultores. Teremos um imenso prazer em atender você e sua família. Ótica Visão Saúde, excelência em saúde visual. SOS Extintores, sua opção em segurança com ampla linha de equipamentos para combate a princípios de incêndio com alto padrão de qualidade e segurança. Extintores de incêndio da linha convencional, mega e premium, tudo para quem quer resposta imediata, efetiva e segura na proteção de vidas e patrimônios. Ampla linha de sinalização fotoluminescente, mangueiras de incêndio, soluções personalizadas de acordo com o seu empreendimento, seja residencial, comercial ou industrial. Solicite seu orçamento. Somos a loja Varejão Frango. Trabalhamos com qualidade e com o menor preço da cidade. Atuamos no ramo de frango vivo, abatido na hora, com variados tipos de corte e galeteria. Nosso produto vai para a sua mesa com a procedência de qualidade do produtor para o consumidor. Estamos localizados em Coraci, na feira da 8 de maio, trabalhando e inovando para atender melhor os nossos clientes. Zelo, saúde, proteção e segurança para a sua empresa. A Zelo traz até você tecnologia de ponta para a descontaminação de ambientes através da desinfecção por pulverização eletrostática. Tem padrão hospitalar e essa tecnologia é a única que proporciona a cobertura de 100% do seu ambiente. Aprovado pela Anvisa e pela EPA, Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. Não é tóxico nem corrosivo. Seu ambiente higienizado e livre do coronavírus.
Boa noite, seja novamente bem-vindo ao programa Versão Cristã. Estamos retornando ao nosso segundo bloco, aqui conversando com o pastor Sérgio Coutinho, que está trazendo aqui para Belém o curso Como Fazer Negócios à Maneira de Deus. Sérgio, então me diz aí, eu sou um empresário, eu tenho uma empresa que tem problemas, todas as empresas eu acredito que têm problemas. Como é que esse curso vai me ajudar a resolver esses problemas? Bom, a maioria das empresas, os problemas são de competição no mercado, problemas, às vezes, financeiros por uma má gestão de recursos, né? E então o empresário ele precisa conhecer, ele precisa entender que o negócio, o trabalho, não é a criação do homem, é a criação de Deus. E que existem princípios que precisam ser aplicados no mundo do negócio, aos negócios, para que esse negócio tenha sucesso. Por exemplo, os recursos humanos. O grande problema de motivação do trabalhador. O problema de motivação está, principalmente nos cristãos, de entenderem que o trabalho é uma maldição, faz parte da maldição. Então ele vai para o trabalho simplesmente para ganhar o dinheiro para pagar suas contas e levar o seu dízimo para domingo para a igreja. Ele entende que o único motivo dele estar no mercado de trabalho é esse. E ele sonha um dia de deixar aquela empresa e poder servir dentro das quatro paredes da igreja, orando, participando de qualquer ministério das crianças, escola dominical, etc. Então, esse é a realidade hoje do recursos humanos, da mão de obra cristã que está dentro de uma empresa, por exemplo. Então, nós precisamos fazer o trabalhador entender que, segundo a palavra de Deus, ele deve trabalhar como se ele estivesse trabalhando para Cristo. É isso que está em Efésios capítulo 6. Né? E ele deve prestar um serviço, por isso, de excelência, dando o seu melhor. Porque tudo que nós fazemos para Deus deve ser o melhor. Assim como ele bota uma roupa bonita para ir domingo à igreja, ele precisa também fazer produzir o melhor produto, o melhor serviço. Então essa questão, por exemplo, em termos de recursos humanos, tem esse paradigma que nós precisamos quebrar a nível do trabalhador. Do lado do empresário, ele precisa entender que Deus tem um plano, desde que o criou, deu dons, habilidades para ele. E esse negócio precisa estar alinhado com esses dons e habilidades. Então ele precisa saber se o negócio é uma ideia dele ou uma ideia de Deus. Isso ele precisa ouvir de Deus. E nós ensinamos passos para ele ouvir de Deus sobre o negócio dele. Segundo, se ele vai expandir, ele precisa entender qual é a esfera de atuação, porque até Paulo, que era um apóstolo, que era um missionário, ele sabia da esfera de atuação que ele tinha, que Deus tinha dado para ele. Então o empresário também precisa saber qual é a esfera de atuação. Se ele vai receber, por exemplo, investimento, ou um investidor, ou um sócio, ele precisa saber se esse investidor, esse sócio, esse enxerto que ele vai fazer na empresa dele, desse DNA, desses dons, habilidades, são compatíveis, porque senão ele vai ter problemas à frente. Se está faltando dinheiro, ele precisa identificar a causa do dinheiro. No reino de Deus, a palavra de Deus nos faz entender, nós falamos bastante sobre isso, é que o empresário ele precisa construir o seu negócio sem estar alavancado, sem estar endividado, né? E para isso ele precisa aprender a desenvolver o seu negócio sem alavancagem, ou sem estar totalmente alavancado, né? Então essas são algumas questões que o empresário precisa compreender com o nosso Deus Pai, nos seus princípios e valores, para que ele evite ter problemas e tenha uma empresa saudável, seja a nível de recursos humanos e administração dos seus recursos materiais e financeiros. Muito bem. Sérgio, eu também trabalho com consultoria de empresa e o que eu observo é que muitos empresários cristãos eles têm adotado práticas de empresários que não temem a Deus para resolver o problema dos seus negócios, ou adotam essas mesmas sistemáticas das outras empresas. Por exemplo, a gente vê Caixa 2,
a gente vê cobertura de nota, a gente vê uma série de procedimentos que a gente vê que são até comuns no mercado, mas que não deveria ser, de forma nenhuma, uma ação de um empresário cristão. Mas, porque todo mundo faz, ele faz também, porque senão ele não vai ter lucro, ele não vai conseguir, ele não vai ter sucesso, a empresa dele não vai sobreviver. A gente escuta muito isso. O que você tem a dizer a esses empresários? O que eu tenho a dizer é que, na realidade, eu vivi essas questões no mercado, né, como consultor, como executivo, e sempre a justificativa é a mesma, né? Eu não tenho como competir, porque o meu concorrente ele não recolhe os tributos, e se eu recolher, eu perco competição. A verdade é que é como o traficante, né? O traficante ele tem sucesso por de um período muito curto de tempo. Então, os empresários que se entram neste caminho, eles entram num caminho que não é o do reino de Deus. E aí eles estão num caminho cujas consequências até hoje foram desastrosas. Seja porque ele tem problemas com a fiscalização, problemas diversos. Então, o que eu vejo é que essas práticas não são práticas abençoadas. As práticas de um empresário cristão, que são milagrosas, que são como fertilizante que você coloca na terra para poder ter produtividade, são duas, a nível de receita, lucro, né? Primeira, o dízimo. Fidelidade nos dízimos, isso é imprescindível. Segundo, misericórdia. Tudo que a Bíblia fala deixa bem claro que Deus espera que parte do fruto do nosso trabalho seja para o nosso bem-estar, conforto, subsistência, parte para deixar herança para os nossos próximas gerações, até os netos, um homem de bem deixa herança até os netos, e uma parte para praticar a misericórdia. Misericórdia é ajudar aquelas pessoas que realmente não têm condição de produzir, e aquelas que têm condição de produzir, mas estão numa situação difícil, ajudá-las a entrarem no mercado, empreender, enfim. Então eu creio que esses são os dois fertilizantes que os empresários devem usar, e se eles aplicarem esses dois princípios, eu lhe afirmo, eu não conheço nenhum empresário que aplique esses dois princípios e tenha problemas financeiros. Sérgio, tu disseste um negócio muito interessante aqui pra gente. E para o nosso telespectador também. Normalmente, quando a gente fala de alguma coisa envolvendo Deus e algum curso que venha a partir de uma igreja ou de algum instituto cristão, as pessoas associam isso com um nível de espiritualidade muito alto, um milagre, e a gente também, a maioria das pessoas é muito influenciada pelo que vê nas televisões, em algumas denominações neopentecostais. A gente não está falando de uma coisa assim sobrenatural. Tudo isso que você está falando para a gente é a partir de duas coisas: conhecimento e obediência. Você tem que conhecer a vontade de Deus para poder obedecer a vontade de Deus. E você fazendo isso, obedecendo a palavra de Deus, você alcança esse resultado, que aos olhos de muitos é considerado um milagre. É assim? Sim. Como Jesus, ele era Espírito, era a palavra de Deus, e ele se fez carne. Nós temos que fazer a mesma coisa, nós temos que materializar a palavra de Deus na nossa vida pessoal, na nossa família, nos relacionamentos e principalmente no nosso trabalho, nos nossos negócios. Nós temos que, ao materializarmos os princípios e valores do reino de Deus, nós experimentamos aquilo que Jesus prometeu, que é a vida em abundância. A prática do oposto é entrar na economia da escassez. Você falou economia da escassez. O princípio da economia que a gente vive é justamente essa, é a escassez.
é a necessidade. E a Bíblia ensina para a gente que a economia de Deus, a base dela é a abundância. E tem muita gente vivendo na escassez, tem muita gente vivendo com esse princípio da escassez na mente. O mundo, o sistema do mundo, né, ele foi criado, né, baseado no homem viver para satisfazer os seus desejos, da carne, dos olhos, dos pensamentos. Então ele junta o máximo possível do dinheiro, ele administra o seu dinheiro para não sair nada do seu controle, da sua administração. Para quê? Para que não falte. E aí ele experimenta, então, a escassez. Porque na hora que ele faz isso, ele administra de uma forma oposta. Né? O que a palavra de Deus diz? Dai e dar-se-vos-á, com medida sacudida, né? Recalcada, etc. Então, a forma com que o homem natural, ou mesmo cristão, que não conhece os princípios de Deus, ele acaba sucumbindo. Por quê? Porque ele não obedece os princípios de Deus. E a palavra de Deus, se eu se eu soltar essa caneta aqui, o que acontece? Ela sobe, vai para a direita, para a esquerda ou cai? Cai. Porque ela está sujeita a uma lei criada não pelo homem, por Deus, a lei da gravidade. E a mesma coisa nossa. A partir do momento que nós não desobedecemos as leis e princípios, porque as pessoas dizem, mas agora nós vivemos na graça, nós não precisamos obedecer mais a lei. Você não precisa obedecer a lei para ser salvo, mas você precisa obedecer a lei para ter sucesso. Você precisa obedecer os princípios para ter sucesso. A salvação é pela graça, mas o sucesso é pela obediência aos princípios e valores do reino de Deus. Amém. O sucesso é pela obediência a Deus. Pastor, essa ideia, né, essa ideia de que alguns cristãos têm de dizer assim, olha, eu estou vivendo na graça. Eu estou vivendo só na graça. Então eu estou na graça, estou na mão de Deus. Então está tudo na mão dele. Deixa a vida me levar. Zeca Pagodinho passou a ser o maior ministro de louvor de algumas igrejas. Deixa a vida me levar. Isso não é falta de planejamento? Isso tem a ver com o dualismo. O dualismo, o que diz o dualismo? Deus é espírito e ele está no controle de todas as coisas. A matéria é uma consequência. Então você não tem que administrar a matéria. Deus está no controle de tudo. E o que acontece? Na realidade, se Deus está no controle de tudo, ele está no governo de tudo. Ele está no controle de tudo. Então eu simplesmente, como você falou, eu estou deixando a vida me levar. Né? E eu não tomo rédea de responsabilidade e de administração, entendendo que os frutos que eu vou colher é em função do que eu estou plantando. Então o cristão precisa entender que o que ele colhe é de total responsabilidade dele. Deus, ele está no governo de todas as coisas e ele governa através das suas leis, princípios e valores. E ele não nos criou como fantoche, ele nos criou a sua imagem e semelhança. Para nós, como filhos, agora filhos, como Gálatas 4.7, né, somos co-herdeiros de tudo que pertence a ele. Os céus, mais altos são os céus do Senhor, mas a terra e tudo que nela há, ele deu aos homens para cuidar. Isso é responsabilidade nossa. Amém. Pastor, essa falta de responsabilidade, essa ausência de autonomia, de protagonismo em relação à própria vida, em vários aspectos, entregando tudo isso a Deus, como se ele já não tivesse nos entregue. O senhor acabou de citar aí o Salmo 115, 16,
onde ele diz o seguinte: tudo que está nos altos céus é de Deus, e o que está na terra foi entregue aos anjos para eles cuidarem, como responsabilidade deles. Então nossa vida, nossa família, nossos negócios, nossa vida profissional, tudo está nas nossas mãos. E o Senhor nos ensina através da palavra dele como administrar. Esse curso, como fazer negócios à maneira de Deus, ele não trata exatamente só de negócios, né, pastor? Não, ele prepara o cristão para governar a sua vida pessoal, sua família e os seus dons na esfera que Deus o colocar. Se ele está nas artes, se ele está na mídia, se ele está na comunicação, se ele está no governo civil, esse curso ele prepara esse santo para administrar o seu trabalho, o seu negócio nessa esfera de governo com sucesso. Ele não é especificamente só para o comércio, para o mercado. Muito bem. Estamos aqui com o pastor Sérgio Coutinho, encerrando o segundo bloco do Versão Cristã desta noite, convidando você a ficar aí. São só 2 minutinhos, nós já estamos voltando. Não perca o fecho dessa entrevista. Você que está nos assistindo, convide outras pessoas para assistir, porque isso é muito bom e tem a força e o poder para mudar a sua vida. A gente já volta. A Calman Brasil Calibração e Manutenção é uma empresa com excelência em calibração, manutenção e testes em instrumentos de medição, equipamentos e mangueiras. A calibração dos equipamentos é atividade vital e deve ser realizada frequentemente. E a Calman é o lugar ideal. Possui certificação ISO 9001, tem laboratórios equipados com padrões modernos. Nossos técnicos são qualificados e possuem o treinamento e o equipamento necessários para oferecer teste e calibração de qualidade. Calman Brasil, calibração e manutenção do jeito certo. A Ótica Visão Saúde oferece para sua família a melhor experiência no segmento óptico. Nossas armações são atualizadas semanalmente e nosso portfólio conta com acessórios, óculos solares, lentes de contato, além de todos os produtos varejista ópticos. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 18 vezes e planos com até 50% de desconto. Venha e fale com um dos nossos consultores. Teremos um imenso prazer em atender você e sua família. Ótica Visão Saúde, excelência em saúde visual. SOS Extintores, sua opção em segurança com ampla linha de equipamentos para combate a princípios de incêndio com alto padrão de qualidade e segurança. Extintores de incêndio da linha convencional, mega e premium, tudo para quem quer resposta imediata, efetiva e segura na proteção de vidas e patrimônios. Ampla linha de sinalização fotoluminescente, mangueiras de incêndio, soluções personalizadas de acordo com o seu empreendimento, seja residencial, comercial ou industrial. Solicite seu orçamento. Somos a loja Varejão do Frango. Trabalhamos com qualidade e com o menor preço da cidade. Atuamos no ramo de frango vivo, abatido na hora, com variados tipos de corte e galeteria. Nosso produto vai para a sua mesa com a procedência de qualidade do produtor para o consumidor. Estamos localizados em Coraci, na feira da 8 de maio, trabalhando e inovando para atender melhor os nossos clientes. Zelo, saúde, proteção e segurança para a sua empresa. A Zelo traz até você tecnologia de ponta para a descontaminação de ambientes através da desinfecção por pulverização eletrostática. Tem padrão hospitalar e essa tecnologia é a única que proporciona a cobertura de 100% do seu ambiente. Aprovado pela Anvisa e pela EPA, Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. Não é tóxico nem corrosivo. Seu ambiente higienizado e livre do coronavírus. Boa noite, estamos retornando ao nosso Versão Cristã desta noite, aqui entrevistando o pastor
Sérgio Coutinho, que está falando para a gente como fazer negócios à maneira de Deus. Pastor, nesse tempo todo que o senhor tem feito esse curso, provavelmente já deve ter passado por várias cidades, muitas pessoas devem ter feito, como é que você tem visto a transformação na vida das pessoas? Bom, eu vou falar dois exemplos. O primeiro é o cristão que vive o grande conflito de se o trabalho que ele tem, que ele chama de mundo secular, trabalho secular, porque na realidade não existe trabalho secular, trabalho só existe trabalho, né? Trabalho, como nós já falamos, é criação de Deus, foi Deus que criou o trabalho, e ele vive um conflito antes da escola se realmente ele está agradando a Deus, estando no mercado, exercendo a sua profissão. Então ele vive aquele sonho de que o trabalho santo e que agrada a Deus é o trabalho dentro das quatro paredes da igreja. E com a escola, então, ele é liberto desse paradigma, que ele estava preso, prisioneiro, e então ele passa a ter alegria pelo que ele faz, ele começa a ser o melhor profissional, estudar, ou seja, ele começa a ser sal e luz no seu ambiente de trabalho, que é o plano de Deus. O segundo exemplo é o exemplo, vou dar de uma empresa, ele era uma empresa de fábrica de estofados, de sofás, e quando ele chegou na escola, esse empresário ele tinha uma dívida de R$200 mil, e praticamente ele trabalhava para pagar os juros dessa dívida. E ele começou então na escola a tomar algumas decisões baseadas nos princípios que ele aprendeu. Bom, veio a pandemia. As consequências seria, com a situação que ele tinha, de praticamente quebrar a empresa e ir à falência e ter que vender a sua casa para poder pagar a dívida. O resultado foi que nessa pandemia ele pagou todas as suas dívidas, não deve mais um tostão, não desconta duplicata, e hoje passou a comprar a matéria-prima à vista, pagando antecipado, com isso com desconto maior, e a sua margem de lucro aumentou. Então, esse é um caso que deu inclusive testemunho na nossa igreja há uns 2 meses atrás, que foi um resultado prático, e assim vários outros casos desse tipo nós temos. Isso que o senhor falou aí, logo no início, que é aquilo que a gente conhece como dualismo, né? Que a pessoa ela só entende que ela pode fazer a obra de Deus se ela for pastor, ou um levita, ou um missionário, ou coisa parecida. Eu queria que o senhor especificasse um pouco melhor para a gente, que o senhor acabou de dar um exemplo que um empresário ele pode ser um pastor dentro da sua igreja, ou ele pode ser aquela pessoa que pode apresentar Cristo aos seus funcionários, aos seus clientes. Como é que o senhor tem visto esses exemplos? Bom, vamos voltar a Salmo 116, versículo 17. Deus deu a terra e tudo que nela há para nós cuidarmos. Se eu sou um chefe de seção, chefe de uma equipe, eu tenho uma equipe, ali eu tenho que administrar as pessoas e tenho que administrar os recursos que são transformados, produzidos. Então, quem cuida de uma pessoa, como é que se chama na igreja? Se chama pastor. Sim. Então, o chefe de seção, ele precisa se conscientizar que ele é um pastor da sua equipe. A sua equipe, ele precisa se preocupar, como naquela visão que nós falamos na primeira conversa, nós temos ali o quê? Um diretor de uma empresa que a primeira pergunta que ele faz para o seu funcionário é: como vai a sua esposa? Como vão os seus filhos? Então, um chefe de seção ele tem que entender que se o funcionário dele tiver um problema, ele tiver com um problema na sua família, a cabeça dele vai estar lá naquele problema. Então, se ele ajudar aquele funcionário a resolver o problema, aconselhar, orar com ele,
o que vai acontecer? Aquele profissional vai ter o seu problema resolvido e ele vai trazer a sua mente, a sua criatividade para o ambiente de trabalho, tornando a sua tarefa mais criativa, com menor custo, com menor erro, menor falha. Isso é um exemplo prático de como o cristão precisa ver o ministério dele no mercado. A palavra de Deus, ela fala, Jesus deixou uma missão, ide. Se na realidade nós formos entender, o que Jesus está falando, na realidade, não foi ide. Esse ide o cara logo associa ir para a África, ir para a China, ir para a Coreia do Norte. Não, a tradução correta é indo. O cristão é indo no seu dia a dia, nas suas atividades, ele é chamado para fazer discípulo, para ser discípulo de Jesus e fazer discípulos. Com seu exemplo, com seu testemunho, não é só entregando folheto. Isso é muito mais do que o cristão hoje entende que é a função dele. Então, o senhor está trazendo aqui para a gente algo que a gente já ouve falar e alguns conhecem um pouco mais, que é cosmovisão bíblica, que a gente olhar para as coisas com uma visão de Deus. E tem uma coisa interessante em relação a isso, que diz assim, né? Nós, a partir do momento que nós passamos a conhecer a Cristo, a partir do momento que nós nos tornamos cristãos, nós temos que buscar e nos esforçar para isso, a olhar para todas as coisas com o olhar de Deus. E a gente só vai conseguir fazer isso se a gente conhecer a palavra e aplicar essa palavra e esse conhecimento na nossa vida, que é a obediência, e passar a obedecer isso. A partir daí a gente vai começar a refletir Cristo na nossa vida. Seria isso? Isso, e eu adicionaria a revelação que está em Efésios capítulo 2, que diz que nós já estamos assentados nas regiões celestiais. O que significa isso? Quando nós estamos diante de uma circunstância, de um problema, nós precisamos, é como se saíssemos do nosso corpo e olhar esse problema não com os olhos ou com as informações ou com a razão. Nós precisamos olhar para esse problema como Deus está olhando o problema. E para isso nós precisamos, como se fosse, sairmos de dentro de nós e do alto olharmos para aquele problema. Com olhos espirituais e com uma mente, né, conferindo aquela situação com princípios e valores do reino de Deus. Cosmovisão é colocar óculos de Deus para olhar a circunstância que nós vivemos. No curso Como Fazer Negócios à Maneira de Deus, a gente vai aprender a fazer isso? Sim, o curso ele visa, né, o primeiro módulo fala sobre 12 princípios, que aliás eu estou convidando você para estar amanhã conosco às 18h30, na sede da igreja Primeiro Amor, onde nós vamos estar apresentando 12 princípios básicos, um seminário rápido. E o segundo módulo é só uma imersão mais profunda nesses princípios, dando uma cosmovisão cristã para o mercado, né, com foco muito no mercado. E no segundo ano, onde nós aí aprendemos a aplicar no dia a dia, na nossa vida profissional, como um gerente, como um colaborador, os princípios do reino de Deus, assim como usar o Espírito Santo para dar um discernimento, por exemplo, a quem contratar, a como treinar, porque as pessoas, elas não são iguais. Deus nos fez únicos. Nós temos experiências diferentes, nós temos formas de aprender diferentes. Nós não somos iguais. O gerente, o administrador, ele precisa estar preparado para descobrir o potencial que há dentro de cada um de nós, nos ajudar a fazer esse potencial crescer, para que nós possamos produzir excelência. Vou mostrar aqui para o nosso telespectador o livro
Fazendo Negócios à Maneira de Deus, de Dennis Peacock. É assim o nome dele, pastor? Sim, Dennis Peacock. E esse é o livro base do curso que o pastor Sérgio Coutinho está trazendo para nós aqui em Belém. Mas esse curso, pastor, ele é parte de um treinamento maior, né? Sim, eu estou trazendo nesse seminário uma parte do módulo 1, do primeiro ano. O primeiro ano ele tem 2 módulos, né, que é Fazendo Negócio à Maneira de Deus, onde a gente apresenta esses 2 princípios, tem debates, para uma imersão mais profunda. E o segundo módulo é chamado Cosmovisão para o Mercado de Trabalho. E aí nós analisamos esses princípios com mais profundidade, entendendo comparando com a cosmovisão do sistema do mundo, né, o porquê do sucesso, o fracasso de um e de outro. E nós, no segundo ano, nós temos mais 24 aulas, o primeiro módulo são 12 aulas, o segundo módulo mais 12 aulas, cada aula tem 1 hora de exposição e 1 hora de debate. E no segundo ano são 24 aulas, sendo 1 hora de exposição, 1 hora de debate. Então, no segundo ano, praticamente é a aplicação prática desses princípios e valores. E esse curso ele é em 2 anos. Esse aí é o curso da Escola de Negócios. Escola de Negócios do Brasil, que tem uma franquia da Go Strategic, lá de Santa Rosa, na Califórnia, em que nós somos assim credenciados no Brasil, e agora estamos indo para a América do Sul. Esse ano vamos ter a primeira turma em espanhol, já entrando em alguns países da América do Sul. Não somos, no Brasil nós somos 100%, temos a franquia. Tá? Então basicamente é isso, e eu convido vocês, né, a conhecerem o site da Escola de Negócios. Estamos no Instagram, Escola de Negócios Brasil, e temos o nosso site que fala detalhadamente sobre cada módulo, o conteúdo do curso, e que é www.escoladenegociosbrasil.com.br. E pastor Sérgio, aqui para Belém, especificamente para esse seminário que o senhor está fazendo aqui, em 2 dias, na igreja Primeiro Amor, 8 horas um dia, 4 horas num dia, 4 horas no outro dia, é da Escola de Negócios, não? Não, nós estamos aqui numa parceria com a Unilivre Universidade Transforma. A Escola de Negócios, nós não somos como uma igreja que tem somos fechados. Não, nós entendemos que nós precisamos trabalhar, nos unirmos com todas as frentes de educação que existem, todas as oportunidades, para que realmente nós possamos cumprir o plano de Deus, que é a transformação da sociedade, que é hoje naquilo que Deus planejou para ser. Tudo bem. Você que está nos assistindo, você não pode perder essa oportunidade de participar desse curso que está acontecendo aqui em Belém, está acontecendo em Roraima e em São Luís também. Isso. E no Maranhão, né? E trazido pela Unilivre Transforma. Aqui em Belém, os cursos vão ser ministrados na Igreja Primeiro Amor, aqui na José Bonifácio 690. E nós vamos deixar as informações para você no link que está aqui abaixo. Você pode entrar e consultar. E especificamente, Fazendo Negócios à Maneira de Deus é uma forma de você viver melhor neste mundo tão conturbado que a gente vive. A cada dia que você liga a televisão, a cada dia que você vê uma notícia, você tem uma surpresa. Alguma coisa que para você parecia certo, hoje, nesse relativismo que a gente vive, não é mais o correto. Atualmente no mundo, você simplesmente dizer que menino é menino e menina é menina, passou a ser agressivo, passou a ser discurso de ódio, passou a ser motivo para lacração na internet. E você que é cristão,
ou você que não é cristão, mas que você sente e consegue enxergar todo esse movimento no mundo, você tem que buscar algo que lhe dê segurança, que lhe dê certeza e que lhe traga paz. E você só vai encontrar isso na palavra de Deus. Você só vai encontrar isso quando você abraçar a Jesus. O nosso programa Versão Cristã de hoje ele vai ficando por aqui, agradecendo a presença do pastor Sérgio Coutinho. Muito obrigado, pastor. Eu que agradeço. O que o senhor trouxe aqui para a gente foi de muita valia. Eu espero que você tenha gostado. Continue nos assistindo, tá? Pelo YouTube, IPA Oficial e canal 16 da TV Metropolitana. Busque os nossos programas passados lá, tem muita informação, muito conteúdo interessante para você e continue nos seguindo na rede. Deus abençoe. Este programa é um oferecimento